Vou aproveitar que tem um monte de gente falando sobre isso e vou dizer assim: influenciadores cristãos mentem para as pessoas que os seguem para justificar seu preconceito. Já tem um tempinho que a gente está vivendo um período de muito comentário de ódio, intolerância e muito preconceito e aversão a um certo grupo disfarçado de opinião. E esse grupo, nada mais nada menos que é a comunidade LGBT. Queria que vocês conhecessem hoje nesse vídeo o trabalho de uma pessoa chamada Michelle. Ela é uma pessoa extremamente inteligente, maravilhosa, extremamente respeitosa. Então vou dedicar esse vídeo aqui a ela, a tudo que ela tem feito através da sua informação, da sua inteligência, das suas palavras, da sua paciência em prol da comunidade LGBT. Essa aqui é a Michelle. O Coral Gay de São Francisco fez um vídeo falando de tolerância, de combate ao ódio e de ensinar sim as crianças a serem diferentes dessas pessoas que propagam essa mensagem de ódio. Óbvio que a forma que eles fizeram isso foi cutucando a ferida dos conservadores, atribuindo a nós várias coisas de tipo como se a gente fosse pedófilo. E aí eles dizem: "We are coming for your children. We're gonna teach them how to love, not hate." Basicamente eles estão dizendo: nós vamos ensinar as suas crianças como amar e não como odiar. Além disso, eles falam que o objetivo é espalhar kindness, doçura, é espalhar empatia por outras pessoas. Mas daí eu vou citar o nome: o senhor vereador de Belo Horizonte, Nicolas Ferreira, em um culto que ele foi há uns 2 finais de semana, se eu não me engano, ele pegou esse vídeo, cortou as partes que fala que é para espalhar amor, que é para parar de espalhar ódio e que é para espalhar empatia, e mostrou como se as pessoas estivessem dizendo: nós vamos converter as suas crianças. Só que em 2 pedaços do vídeo, essa frase tem uma continuação. Na primeira, converter em justas e tolerantes, e na segunda, nós vamos fazer de você um aliado ainda. Vocês viram a parte que foi cortada? Deixa eu mostrar para vocês o que vinha depois na letra. Nós vamos converter suas crianças e fazer de você um aliado. Vou repetir o que eu sempre falo. Esses influenciadores cristãos são absolutamente nada, socialmente falando, se eles não tiverem a comunidade LGBT que eles transformaram em inimigo. Eles não têm voto, eles não têm dinheiro em aplicativos na internet, eles não têm nada, eles são irrelevantes. Vocês não querem deixar a gente viver em paz e querem mostrar para o seu povo que nós somos vilões, fazendo isso através da mentira. Porém, no pecado que vocês acreditam, eu, por ser LGBT, não herdarei o reino dos céus, mas os mentirosos também não herdarão o reino dos céus. Então aproveita o inferno comigo, afinal de contas, é nisso que tu acredita. As aulas de interpretação de texto não existem mais, né? Michelle, só queria corrigir uma frase sua. Você falou que nós cristãos dependíamos de vocês. Qual foi o vídeo que tu assistiu? Porque essa frase não está lá. No vídeo em questão eu estou falando da mentira utilizada pelo influenciador cristão, que por sinal tu não tocou nisso, onde ele distorceu a música, cortou os trechos da música que mostravam do que ela se tratava, para mostrar que a comunidade LGBT está indo atrás das crianças. E aí eu repito, que sem esse alvo para atacar, esta pessoa não é nada. Eu não dou bola nem para tua crença, nem para dele. Eu estou tratando do fato dele ter mentido. Os meus vídeos que tu lista depois são o quê? Respostas. Resposta do oprimido não é um ataque. Às vezes eu me pergunto se a pessoa entende que o que ela está apresentando autorrefuta ela, ou se ela não tem o conhecimento suficiente para isso. Então os pais levaram o bebê até o Dr. John, que inclusive via no bebê Brian a forma de provar que seus estudos estavam certos. O estudo do John Money queria provar que o gênero era algo maleável e que, se moldado desde uma idade muito jovem, a pessoa seria do gênero que nós gostaríamos que fosse.
Porém, esse estudo foi um fracasso, visto que o Brian justamente não se identificava com o gênero que foi forçado nele. E você já notou com quem isso acontece? Com pessoas trans. O Brian não era uma pessoa trans, não tinha ainda se desenvolvido a ponto de tomar consciência do seu próprio eu, forçaram um gênero nele e ele não se identificava com este. Ou seja, o fracasso do John Money prova que você não pode forçar um gênero em alguém. Cara, a Ana Paula Henkel virou uma mentirosa compulsória. Um estudante trans que entrou no banheiro de meninas vestido com uma saia e estuprou a menina. A alegação do pai Scott Smith é que um garoto, utilizando saia, entrou no banheiro feminino e ele fez a atribuição de que era uma pessoa trans. Este garoto, que não é uma pessoa trans, cometeu outros 2 crimes nisso, nada a ver com banheiro. O garoto já havia sido condenado por uma situação de sodomia forçada que ele cometeu enquanto ele era para estar em prisão domiciliar, então ele foi submetido a um centro de detenção. No caso da menina, ele cometeu este crime de estupro e foi condenado agora no dia 25. Novamente, um homem cometendo um estupro que já cometia outros atos de estupro e alguém está atribuindo isso à comunidade trans. Tá faltando vergonha na cara, né? LGBTfobia não é opinião e o seu pedido de desculpa foi o pior, especialmente com esse vídeo que veio depois. A Williams não teve culpa nenhuma disso tudo. E a culpa disso tudo foi da turma da lacração fazendo pressão em cima dos patrocinadores. Querido, a sua opinião é o que fez com que os patrocinadores se revoltassem. E você sabe por quê? Diversidade dá lucro para as empresas. Quando você está em uma empresa, carrega a camisa dessa empresa e junto com isso você tem opiniões que são LGBTfóbicas, essas opiniões são atreladas a essa marca. Porém, os patrocinadores desse seu time têm políticas de diversidade e inclusão e estão diretamente envolvidos com movimentos empresariais para a busca de diversidade e inclusão. Então ficaria muito estranho para uma empresa que vende diversidade e inclusão no mercado aceitar a opinião de alguém que está sendo claramente LGBTfóbico e que é patrocinado por ela. Bora evoluir, Maurício. Você, ter uma opinião contrária é ser homofóbico? Ter opinião contrária a quem eu amo? Sim, homofobia. Nem você, nem ninguém tem que ter opinião sobre quem eu me relaciono. Não diz respeito a ti, da mesma forma que eu não tenho que ter opinião sobre quem você se relaciona. Agora, sobre o caso do jogador que tu está defendendo, deixa eu te explicar uma coisa. As empresas que patrocinam o time dele têm políticas de diversidade, fazem parte de grupos de empresas que trabalham em diversidade e inclusão. Uma vez que ele abertamente se posicionou contra o pronome neutro, bem como o filho do Superman ser uma pessoa bissexual, o que essas empresas tinham que fazer, já que elas apoiam essa diversidade? A Constituição Federal, em seu artigo 5º, prevê a liberdade de pensamento, porém, a liberdade de expressão não tem liberdade de consequência. A liberdade de pensamento tem. Então, se dentro da sua cabecinha você é homofóbico, mas não expressa isso, ninguém tem como saber. Como explicar a situação do Maurício Souza, que saiu de 200 mil seguidores no Instagram para 2,5 milhões? De forma bem curta e simples. Boa parte dessas pessoas realmente entende que o que ele falou é só uma opinião. Historicamente, nós temos a tendência de oprimir o que é diferente. Nós temos a tendência de oprimir pessoas pretas, pessoas com deficiência, pessoas LGBTs, até pessoas ruivas já foram oprimidas. E no caso dessas pessoas, infelizmente, muito do que elas acreditam vem baseado na fé delas. E elas não acreditam que a opinião delas motiva outras pessoas de alguma maneira a agredir a comunidade LGBT. Só que por mais que você não seja a pessoa que realmente está batendo, está matando, a sua fala vai motivar outras pessoas a acharem que a nossa existência não é normal. Muitos pontos da nossa história, pessoas morreram por causa da fé de outra pessoa. E eu sei que é difícil enxergar para eles, mas é exatamente isso que está acontecendo agora. Vamos notar uma diferença nesse caso? O Andreoli errou também. Aqui tem a notícia dele sendo criticado justamente por isso, porque ele foi e criticou o Maurício, mas ele também tinha posts assim. A diferença entre ele e o Maurício nesse caso é que ele veio a público, pediu desculpas sinceras, ele disse que tinha muita intenção de aprender, porque ele não tinha
como saber tudo, e que ele era diferente da pessoa que ele era 10 anos atrás. Ou seja, ele não justificou as opiniões de 10 anos atrás dizendo era só a opinião dele. O Maurício insistiu no erro. Como? No pedido de desculpa dele, ele diz o seguinte: desculpa para quem se sentiu ofendido, mas é que é a minha opinião. A diferença não está nas críticas, as pessoas criticaram os dois. A diferença está em como eles reagiram com isso. O Andreoli assumindo o erro, pedindo desculpa e querendo aprender, e o Maurício insistindo no erro. Captou? Não mesmo, Carol. Ninguém tem que estar se posicionando sobre a sexualidade ou a identidade de gênero de outra pessoa. O que a minha identidade de gênero ou quem eu namoro afeta na tua vida? Absolutamente nada, né? Só que as tuas falas, as tuas opiniões afetam na minha. Porque daí nós vamos ter políticos dentro do parlamento tentando legislar contra pessoas como eu, simplesmente porque pessoas como você expressam uma opinião preconceituosa. O meu trabalho aqui nessa plataforma é prover educação muito mais para os pais do que para as crianças, porque se um dia você ou qualquer pessoa tiver um filho LGBT e não souber lidar, essa criança vai sofrer. E eu falo isso como alguém que perdeu todas as pessoas da família depois que transicionou. Nessa estatística, eu não sou a única. Quando você sair da sua bolha e começar a analisar o que essas falas geram no comportamento social em relação a LGBTs, você vai ver o perigo do que é essa opinião. Eu concordo com você, bora ver quem tá desrespeitando? Postagem do Maurício Souza antes do cancelamento. Outra postagem do Maurício Souza antes do cancelamento. A postagem dele que gerou a polêmica. A postagem logo depois da polêmica. E você que me segue tem Amanda se cala, ficou contrariada tendo que ouvir a verdade. Marinho e Amanda cala passam vergonha pública como ninguém. Eu não sou a favor do cancelamento de ninguém, mas as pessoas erram e não querem reconhecer seus erros. Você diz que todos devem respeitar uns aos outros, mas essas postagens você não está indo lá criticar e as próprias postagens do seu TikTok não mostram respeito. Então que respeito é esse que você está buscando, que é só quando é LGBT tem que respeitar quem oprime LGBT? Para transformar a comunidade LGBT em vilã, os conservadores correm pro lado da mentira. Nosso querido aqui criou uma situação de um mictório dentro do banheiro feminino, onde um homem estaria compartilhando o banheiro com uma menina. A intenção por trás disso é muito clara, é dizer que mulheres trans são homens e que ao compartilharem o banheiro com meninas, nós estaremos colocando essas meninas em risco. Mas pasmem, 85% dos casos desses estupros de menina são cometidos por pessoas muito perto da família dela, normalmente homens. Mas por que então atacar a comunidade trans se o problema é o homem? Porque este homem não se vê como problema. Para ele, o risco está em nós e não nas outras pessoas que compartilham do mesmo gênero que ele. Querendo ou não, isso é uma forma de tirar o foco do real problema para botar um foco em algo que não é um problema e gerar assim mais opressão. A pessoa tenta fazer uma piada, erra, é preconceituosa, corrige a piada fazendo uma outra, também preconceituosa. Eu espero que a Tesso realmente seja meme, porque para chegar nesse shape não precisaria de nada. Querido, teu conteúdo é sempre voltado para piadas fitness. Nesse conteúdo tu põe falhas de hack, falhas de agachamento e como sair dessas falhas, que realmente é um conteúdo mais saudável. Mas por algum motivo, tu decidiu atacar uma comunidade que não tem nada a ver contigo. Enquanto tu faz essas piadinhas, a gente tá aqui tentando lutar por trans que possam conseguir emprego, que possam ter um lugar para morar, que possam se alimentar e que não sofram violência nas ruas. E aí a gente se depara com essas coisas que transforma a pessoa trans em uma paródia social e acaba gerando violência. Pode não ter sido sua intenção, mas esse tipo de vídeo não ajuda em nada. O texto repetido. Você pode falar mal de pastor, falar que ele é ladrão, pode falar mal de padre falando que ele é pedófilo, você pode falar mal de todo mundo. Quando você se posiciona contrário a uma prática, você é homofóbico, vai ver se eu tô na esquina. No Brasil, pode falar do diabo mal, pode falar mal de Deus, pode falar mal de político, pode falar mal de presidente, pode falar mal de pastor, pode falar mal de padre, pode falar mal do diabo que carregue. Mas se falar alguma coisa contra o homossexualismo, homofóbico, vai ver se eu tô na esquina.
Já não basta mentir sobre o coral gay de São Francisco, ainda tem que copiar o texto de um outro influenciador cristão, né? E sim, se alguém imputar falso crime a essas pessoas, elas podem processar, da mesma forma que a LGBT pode e deve processar pessoas que são homofóbicas. Hoje tenho 2 processos no TJ contra pessoas homofóbicas. Ouvi dizer que tem alguém até achando que eu tô pedindo 80 mil, mas não sou eu que tô pedindo 80 mil, deve ser um outro processo por aí.